Você já se queimou na cozinha ou passando roupa? Aposto que sim. Hoje nós vamos ver truques caseiros para queimaduras que podem dar certo ou não. Hi guys, I just burnt myself really bad. Mão inteira. Quickly Googling how to prevent a burn from blistering. Immerse yourself in water for 10 to 15 minutes and you guys just back up, and actually it feels really good already. It's just really hard to do because it's so cold. Esse é um erro muito comum das pessoas, que é colocar gelo ou usar água gelada. Pensa um pouco comigo, o gelo ele também queima, assim como o fogo. O que não queima é a água em temperatura ambiente. Então, certo, queimou a mão na cozinha, já abre a torneira e coloca a mão na água corrente por 10 a 20 minutinhos. E olha que interessante, você já parou para pensar por que a água é tão importante? Ela ajuda a dissipar o calor, ela reduz a dor e limita a profundidade da queimadura. Então ela não deixa queimar fundo a pele. Sem falar que ela remove a fonte da queimadura, como quando cai alguma coisa muito quente. Huh? What did you say? You burn your finger? How you burn your finger? Let me see. Oh my god, I got something quick. Oh, fight it. Yeah, I had a toothpaste. Put this on your finger, make you feel better. Yeah. Eu já fiz muito isso, confesso. E só depois que eu aprendi que não é bom por alguns motivos. Primeiro que a pasta de dente, ela tem muita química. Eu descobri que pode ter até 20 substâncias na composição. Colocar na boca é uma coisa, mas a pele, ainda mais quando ela queima, ela tá sensível, ela perdeu o muro de proteção. O que me lembra também que, além de irritar a pele, a pasta de dente pode infeccionar a queimadura, porque ela não tá estéril. Ela tava lá no teu banheiro. Você tá vendo como tem muita coisa prática e importante para sua saúde aqui no canal? Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu curtir e acompanha. Am I currently putting mustard on my skin? Yes. It's because I burned myself cooking. Essa é nova. And the reason I do this is because whenever I was working at a restaurant, all of the cooks, I burned myself one time, and all of the cooks told me to put yellow mustard on. They said it was like something that they did and everything. All I know, I don't know if this works, I don't know what it does. It doesn't hurt. It helps. Eu nunca tinha visto isso, mas aqui tem as mesmas questões da pasta de dente. Primeiro, muita química. Lembra que a mostarda ela é azedinha, né? Porque tem ácido. E segundo, também, pode infeccionar a queimadura. Imagina essas mostardas aí quando você vai em lanchonete, tem aquelas mostardas que ficam na mesa, quantas pessoas já não usaram? Enfim, mas por que as pessoas elas falam que tira a dor? Inclusive pasta de dente, outras coisas como a manteiga. E quando você bota essas coisas na pele, isso cria uma barreira física que isola a área queimada do ar, reduzindo aquela exposição imediata dos receptores de dor. Por isso melhora, mas temporariamente. Man, have you tried this new tea? It's so good. But it's hot. It's hot. Burn my tongue. Oh, eat this spoonful of sugar. It's like the magic cure for burns. Oh no, it's okay. Oh. Tá aí um hack que funciona se um dia você queimar a língua. O açúcar ele dá uma sensação de alívio, porque ele distrai as terminações nervosas da dor da queimadura. E essa textura granulada do açúcar e o doce estimula as papilas gustativas. Além disso, o açúcar na boca, ele cria aquela sensação de conforto psicológico. A mesma coisa quando você toma água com açúcar para acalmar? Parecido. Então eu já fiz muito isso por sinal, mas apesar de dar certo, em termos de sensação, essa sensação ela é temporária. Você não vai ficar enfiando uma colher de sopa de açúcar várias vezes ao dia. E também o açúcar ele não tem propriedades curativas para queimadura. Ele não vai diminuir a inflamação e nem acelerar a cicatrização. Então queimou a língua, vai beber água de morna, até uma temperatura um pouco fria, pode ser. E evita alimentos ácidos e picantes. Whenever you get a burn either by ironing, hot water or by fire, one of the fastest way to heal that burn is by applying honey to the area 2 or 3 times. Para mim esse é o melhor remédio caseiro natural para queimadura, porque o mel ele tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que podem ajudar. Mas então eu recomendo vocês a usarem mel? Depende, que nesse caso aí, você fez uma queimadura leve, no ferro, pequenininha, você quer muito passar alguma coisa, entre você passar pasta de dente, manteiga, ovo, mostarda, melhor o mel.
Mas o ideal para queimadura é não passar nem mel, porque apesar dele ter essas propriedades que a gente falou, você sabe que na prática nem todo mel é igual. Aquele que você comprou, ele pode não ser de alta qualidade e não ter as propriedades medicinais que a gente está falando, sem falar no risco de contaminação. If you recently burnt yourself, you need to know this hack. Lá vai. So as you can see, yesterday I burnt myself while I was trying to taste my spaghetti squash in the oven, and it really hurt. But luckily I remembered this hack that I learned through Ayurveda, where you just put turmeric on it, and it's supposed to kind of like help with the inflammation and help with the pain. So basically you just put dry turmeric powder on the burn, or if you have a cut, you can do the same thing. I always wet it a bit too, so that it doesn't, get all over the place, and that's it, and it works like a gem. Eu adoro cúrcuma, mas não para queimadura. A cúrcuma, ela pode manchar a pele temporariamente. Tudo bem, são manchas superficiais, vai desaparecer com o tempo, mas essa mancha, ela dificulta você de ver como que tá a queimadura. Se ela tá melhor, se ela tá infectando. E também para remover, você vai precisar dar uma esfregadinha, o que vai machucar a pele queimada. That's the worst of it. I burned my whole hand. And that's the worst of it. It's not even a blister all the way. If you burn your hand with boiling hot water or whatever, and you don't want it to blister, then what you can do is, hang on, you put it in flour for 10 to 15 minutes. Não. A cúrcuma, pelo menos, tem propriedades anti-inflamatórias. Agora, farinha, gente. Farinha nem isso tem. Para evitar a formação dessas bolhas que ela falou, você tem que retirar da fonte da queimadura. Então, tava lá com a mão, retira da fonte da queimadura e coloca o mais rápido possível em água e deixa a água correr. A água, assim, ela vai evitar e diminuir a formação de bolhas. Lembra que eu falei para vocês? A água, ela limita a profundidade da queimadura. This Easter, let's boil eggs and not your fingers. This is a scald. It's a burn caused by steam or boiling water. Start by running it under cool water for at least 20 minutes. Isso aí. Then cut and remove any finger jewelry before it swells. Super Next, importante. wrap it in a wet paper towel or use a burn dressing. Please don't peel the skin, and don't use ice because it might freeze and damage the skin. Don't use oils because they trap the heat in, and don't break blisters because this allows germs to get in and cause infection. Esse é o passo a passo. Você também pode usar um pano limpo, umedece com água e envolve para proteger a queimadura, porque geralmente é o que a gente tem em casa, né? Esse curativo de queimadura que ele disse, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Ele é bem interessante, porque além de proteger contra a infecção, ele também cria um ambiente úmido para ajudar na cicatrização. And if you begin to feel chills, or the burn is larger than 3 inches, you need to go to a hospital. Sentir calafrios numa queimadura pode significar duas coisas. Ou que você tá com uma infecção no sangue, porque você lembra que a queimadura ela abre uma porta para que entre uma bactéria e caia na circulação. Ou então que a queimadura ela é tão grande que a sua pele ela perdeu a habilidade de regular a temperatura. Qualquer uma dessas situações não é coisa boa. Tem que procurar atendimento. Também, se você queimou a mão, é hora de procurar o hospital se tiver bolhas muito grandes, ou sinais de infecção, ou ainda se a região ela ficar preta, marrom ou branca. Vou deixar um exemplo aqui, que isso é um sinal de que a queimadura ela foi muito profunda. E também, se a área queimada ela for do tamanho ou maior que esse miolo da palma da sua mão. Gente, saúde é coisa séria. E eu sei que você quer continuar bem informado. Por isso, esses vídeos aqui podem te interessar. Vai com saúde!